A graça e a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar hoje com vocês um tema bastante interessante, cujo título é O Desfrute da Obra Consumada. É fundamental nós entendermos que na nova aliança nós já fomos inseridos na obra consumada. Tudo que diz respeito à nossa redenção foi terminado no Calvário, quando o Senhor disse: está consumado. Nós não podemos acrescentar mais nada em uma obra consumada, numa obra completa, numa obra pronta. Nós entendemos que no Velho Testamento, no Jardim do Éden, é uma alegoria da obra consumada, pois Deus criou o homem depois que estava tudo pronto. O homem foi colocado no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Deus não colocou o homem lá para plantar, não colocou para arar, não colocou para carregar plantinhas e plantar nada. Colocou ele para cultivar e guardar. Isso depois que ele já tinha criado tudo. Nós não fomos criados para ajudar Deus a fazer nada. A obra de Deus está completa. E para que o homem cultivasse e guardasse, Deus disse para ele que ele deveria dominar e sujeitar a criação. Hoje nós também temos essa autoridade na nossa vida para dominar e sujeitar as obras do inimigo. E a maneira correta de fazer isso é cultivando e guardando a obra consumada na cruz. O alvo do inimigo sempre foi fazer com que o homem saia de uma posição de obra consumada. E como ele faz isso? Ele tenta fazer o homem se tornar o que ele já é, assim como ele fez com Adão. O homem já era a imagem e semelhança de Deus. No entanto, o diabo o enganou, dizendo que se ele comesse do fruto, seria igual a Deus. Mentira, ele já era a imagem e semelhança do Criador. Percebe a artimanha? E hoje o inimigo ainda usa a mesma estratégia para conosco. Nós já somos justos, mas ele tenta nos convencer de que nós ainda precisamos fazer alguma coisa para sermos justificados. Na verdade, ele quer que você duvide da sua justificação. E quando nós duvidamos da nossa justificação, nós desprezamos a obra consumada. E aí nós decaímos da graça. Muitos de nós ainda acreditam que o esforço próprio é bom e que viver desta forma é na verdade mais proveitoso. No entanto, a verdade é que o esforço próprio é o centro da carne. O nosso corpo é o templo do Espírito. E quando confiamos na nossa força natural, nós agimos na carne, desprezando o Espírito. Lembre-se, Abraão gerou Ismael na carne, na força própria, na justiça própria. Deus odeia a carne, pois ela leva o homem a presumir de que ele pode fazer algo por si próprio, de que ele pode salvar-se a si mesmo, de que ele pode trazer a redenção para si próprio. Mas quando nós cremos na obra consumada, nós lutamos na posição de vitória, como vitoriosos, e não para obter vitória. E aí você pergunta para mim assim, mas como eu posso dizer que a obra já foi consumada se eu ainda fico doente, se eu ainda fico atribulado, se as minhas contas vencem e eu não consigo pagar algumas ainda? Mas veja bem, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus fez Abraão pai de multidões, sem ele ter nenhum filho ainda e sendo sua esposa avançada em idade e ainda estéril. Esse é o nosso Deus. Vamos analisar então hoje 3 atitudes de fé que devemos ter para guardar a obra consumada da cruz em nossa vida. Somente 3 atitudes que eu tenho certeza vão mudar a sua maneira de ser. Primeiro, tenha uma atitude de descanso. Para falar disso, eu vou ler um texto que está em Hebreus 4, verso 1 ao 3. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo.
Veja bem, a primeira atitude, e a mais importante, é a atitude do descanso. Mas perceba que o descanso, ele só faz sentido quando chegamos ao final do trabalho. A maneira correta de entrar no descanso é crendo que a obra já está consumada. O que precisava ser feito, Deus já fez, Cristo já fez. A maneira correta, então, de entrar no descanso é crendo. Nós precisamos crer no que Deus diz a nosso respeito. E aqui vai uma regrinha básica. Quando você estiver com fome, apenas coma. Quando você estiver com sede, apenas beba. Mas quando você estiver passando por angústias e tribulações, creia. Creia com todas as forças. Creia. A palavra de Deus diz que depois de ter oferecido o sacrifício pelo pecado, Cristo se assentou. Ele descansou, porque estava consumado. Amém? Segunda atitude. Tenha uma atitude do trono, que é o local que nós estamos. Também gostaria de ler um texto que está em Hebreus 10, versos 11, 12 e 13. Diz assim: E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Como nós estamos assentados juntos com Cristo, no mesmo trono, a nossa atitude deve ser a mesma dele. Devemos descansar e aguardar que os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Aprenda a ver os seus inimigos aonde eles realmente estão, debaixo dos seus pés. Veja a crise debaixo dos seus pés, a falta de saúde debaixo dos seus pés, a enfermidade debaixo dos seus pés, a falta de provisão debaixo dos seus pés. Quem está no trono comanda e as coisas acontecem. Essa é a nossa posição. Em Mateus 22, 44, o Senhor diz que os inimigos já foram todos derrotados e Ele os coloca debaixo dos nossos pés. Então eu quero pedir para você, assuma essa posição do trono hoje. E por fim, tenha a atitude de serviço. Existe uma obra consumada, entretanto existe uma outra obra em andamento. A obra da redenção, essa já está consumada. Ela foi consumada pelo sangue derramado na cruz. Mas o Espírito hoje está preparando a igreja. E nesta obra, essa nós somos cooperadores dela. O Novo Testamento diz que claramente nós somos feitos sacerdotes. Todos que estão envolvidos, todos os sacerdotes envolvidos nessa obra, estão em constante batalha espiritual. Todas as atividades, por menor que sejam, elas causam abalo no inimigo. Ele não fica contente com isso. Então nós estamos em guerra. Existe um impacto no mundo espiritual. Nós devemos ter sempre em mente que o inimigo está sendo derrotado em cada trabalho, mesmo aparentemente insignificante, que realizamos na obra de Deus. Quando você usa o seu ministério para edificar e o Espírito a preparar a volta do Senhor, você está causando um dano no inimigo e colocando mais uma vez debaixo dos seus pés. A Bíblia ela descreve o trabalho dos levitas como uma guerra, como um combate. Esse é o bom combate que Paulo falava. Esse é o bom combate que nós lutamos hoje. E na verdade é assim que é. Façamos então isso hoje mesmo. Eu não sei qual é a sua batalha, ter fome, desânimo, angústia, enfermidade, mas eu quero dizer para você, não desista. Desfrute da obra consumada, se coloque na posição ao lado de Cristo, no trono, comandando. Lembre-se, a obra está consumada e nós já estamos do lado vencedor. Eu profetizo então mais uma vez hoje sobre a sua vida, dizendo que a vitória está mais próxima do que você imagina, porque nós desfrutamos da obra consumada. Nós estamos assentados no trono ao lado de Cristo. E o inimigo está onde sempre esteve, debaixo dos nossos pés. Eu desejo que você tenha um dia abençoado e um resto de semana abençoado na paz do Senhor. Lembrando, você precisa desfrutar da obra consumada.
Fique com Deus. Amado, eu gostaria então de conclamar você para, neste domingo agora, nós vamos fazer o culto de 3 maneiras. Nós vamos ter o culto dentro do templo com as pessoas que não são do grupo de risco. Nós vamos continuar transmitindo o culto pelo Instagram e pelo WhatsApp. E nós vamos fazer um drive-in lá fora no estacionamento. Então você que é do grupo de risco, você que quer vir aqui, mas não vai ficar no meio da multidão, pois ser do grupo de risco, você vai vir, vai estacionar o seu carro. Nós vamos colocar alguns telões no estacionamento com som. Você vai assistir o culto aqui dentro do nosso templo, mas na segurança do seu veículo. E ao final, como é um culto de ceia, nós serviremos a ceia e todos nós compartilharemos mais uma vez da presença e da vitória de Cristo na sua vida. Conto com você então, conto com a sua presença domingo, você que é do grupo de risco, venha participar do nosso culto Drive-In. Amém?